meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Meus irmãos, em primeiro lugar, venho agradecer ao Senhor. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Que a misericórdia do Senhor esteja com todos. Que há de ouvir essa mensagem e que seja para edificação em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar trazendo uma palavra aqui, meus irmãos, que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios do 10. 1 Coríntios 10, só que eu vou para o versículo 14, que a palavra nos diz, fugir da idolatria, amém? Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que é digno. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Glória a Deus, amém. Que palavra forte, né? Nos ensina. Que sejais santo, né? Sejais santo em Cristo Jesus, né? Por acaso você pode participar da mesa do Senhor e do demônio ao mesmo tempo? Então aqui é uma palavra de doutrina, né, meus irmãos? Para nos dar um entendimento. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que é digno. Então ele já está falando para aquele povo que é entendido da palavra, para julgar o que é certo e o que não é, para entender. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aqui está falando da participação da ceia, né? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? É aqueles que estão em comunhão com Cristo Jesus, né? Porque nós, sendo muitos, somos um só em Cristo Jesus, né? O pão é um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Lembra que Jesus falou, eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim terá a vida eterna? Então é Jesus, ele é o pão, ele é a palavra viva. Não tem como você estar com o Senhor e estar no mundo, fazendo o que não agrada. Então ele fala bem claro, vede a Israel, segundo a carne, os que, mesmo os sacrifícios, não são porventura por participante do altar? Aí ele fala assim, mas que digo? Fez uma pergunta. Que os ídolos é alguma coisa? Ídolo não é nada. Ou que sacrificando ao ídolo e é alguma coisa? Também não interessa nada isso aí. Cada um vai estar para lá com seus enganos. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Tá vendo? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, entendeu? Ou somos nós mais fortes do que Ele. Então, não se brinca com Deus. Fugir da idolatria. Muitos se diz ser cristão, muito vê a palavra, o Espírito Santo dá o entendimento, mas insiste em estar na mesa com os enganos, um demônio. Então, sejais santo em nome de Jesus. Aí aqui, só para continuar essa palavra, meus irmãos, que é uma palavra de doutrina para que possamos aprender. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem na sequência aqui, a liberdade do cristão. Qual que é a nossa liberdade? Vamos entender? E o nome do Senhor seja glorificado. Para que você entenda, esteja diante do Senhor. A palavra diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro, que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência em Cristo Jesus. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência em Cristo Jesus. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças, portanto que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então aqui continua, né? Então aqui a palavra deixa bem claro, né? A palavra de doutrina. Por acaso nós podemos mesmo viver de qualquer jeito, servindo a Cristo Jesus? Não, lógico que não. A palavra nos ensina bem claro, né? E é pela consciência nossa em Cristo Jesus, porque não se conformei com esse mundo, mas mudai segundo a consciência de Cristo Jesus. Porque a palavra nos diz, aquele que crê, que entregou a vida ao Senhor, a nova criatura em Cristo Jesus, há mudança, há transformação. Muitos se vê aí aceitando, falando que é de Cristo e está vivendo do mesmo jeito, participando da mesa dos demônios, né? Então a palavra diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas as coisas vão me edificar. Muitos são cristãos aí. A palavra, eu estou analisando dentro da palavra, meus irmãos, porque a palavra diz que nós devemos estar olhando para nós mesmos. Se o homem examinar a si mesmo, não sereis todos condenados, né? Porque é pela graça do Senhor. Mas pelos frutos vos conhecerei. A palavra nos ensina. Muitos aceitam ao Senhor, diz que entregou a vida a Jesus, está lá idolatrando futebol, está discutindo coisas mundâneas, que nada vai edificar. Então, observa, não fazeis parte, o corpo de Cristo, a comunhão. Muitos cumprimentam irmão, paz, irmão, mas não faz parte da comunhão. Então a palavra é bem clara, que é uma doutrina, né? Então, por a sua consciência, não pergunteis, mas sabe que Deus criou todas as coisas. Você tem o poder pela misericórdia do Senhor, quando você pegar um alimento, uma coisa, apresentar ao Senhor. Senhor, santifica esse alimento em teu nome, mostra ao Senhor. Se alguém estiver junto com você e falar, não coma daquilo, que é um irmão seu, que teme a palavra, fala assim, isso ali foi oferecido foi sacrificado a demônios, não coma. Então você não deve comer, por respeito à consciência do seu irmão. Então, se o seu irmão está ali falando, você tem que ouvir, como a palavra ensina, né? Para não escandalizar. Então muitos se debatem um com os outros, brigando. E a palavra diz, é a comunhão, né? Então aqui nos dá entendimento. Os fracos, os fortes na fé, como a palavra vai ensinando, né? Então, meus irmãos, aqui nos ensina bem claro. Se você é participante da mesa do Senhor, não tem como ser participante da mesa do demônio. Então, seja santo. A palavra diz, aqueles que creem em mim, seja santo como Deus é. Então, é nas nossas atitudes. Vigia no que você olha, no que você vê. Seja santo em Cristo Jesus. No temor da palavra, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. E Deus vai te dar esse entendimento. Amém? Vivemos no mundo como fosse Daniel, na Babilônia, mas não se contamine com os manjares do inimigo, tá bem? É pelas suas atitudes que é revelado que você é um cristão, porque através de você a palavra diz, vós sois a luz e o sal. Se você está no meio, não tem não dizer um não por engano, como que aquela pessoa que está ali no pecado, que você é conhecedor da palavra, vai ter exemplo para ganhar aquela alma para Jesus? Então, é aí onde a palavra nos ensina, né?
Não é proibido você chegar no lugar onde tem todos ali, todas as coisas, como diz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Pega o que te edifica, é a palavra de Deus, é as coisas de Deus, busca, porque você tem que falar para aqueles do amor de Deus, é através da sua vida, você será o espelho para aquelas pessoas. Como você diz que é de Jesus, que é de Cristo, e está fazendo coisas piores do que estão no mundo. Que exemplo tem? Como vai ganhar essas vidas para Cristo Jesus? Por isso que hoje está se escandalizando tudo. É cumprição da palavra. Mas Deus tem os seus que temem, aqueles que vivem conforme a palavra. Amém? Que Deus o abençoe, meus irmãos. Essa é uma mensagem de doutrina para que possamos aprender. Que Deus vos guarde. Que a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Então Paulo, ele falava, ele vivia conforme estava ali aquela pessoa, ele precisava pregar a palavra, ele chegava ali e ele vivia como aquela pessoa, se povoava no lugar daquela pessoa para poder falar do amor de Cristo, para ganhar para Cristo. Seja assim o Espírito que Deus nos deu, o Espírito de ousadia, de temperança, de humildade, mas ser prudente, né? Quando vê que é a armadilha do inimigo, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Amém? Que Deus vos abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Essa é a palavra de doutrina. Que o Espírito Santo possa fazer morada em suas vidas. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.